Vamos lá, vamos, vamos começar. Estamos começando a 11h11 da noite. O depoimento do perito de primeira classe Johnny Willis. Johnny, aqui vou estar fazendo a coleta desse depoimento. Aqui vai estar sendo gravado, ok? Você poderia descrever para mim que o seu depoimento ele vai ser via digital mesmo, sem a necessidade de escrever nem nada, vai ser via gravação. Você poderia descrever para mim o ocorrido do dia 5 de agosto desse mês, por gentileza? Por favor. Boa noite, delegada. Então, eu iniciei o meu turno às 7 horas da noite. Anteriormente de eu iniciar, já tinha um aluno aqui em estágio da Polícia Civil. E assim que eu iniciei, acho que não deu nem 10 minutos, pingou uma ocorrência na rádio informando sobre uma morte e sobre um acidente que tinha acontecido de um veículo colidindo contra um trator, falando que teria acontecido um óbito após esse acidente. Ao chegar na ocorrência, eu já fui com a van do IML. O agente ele não podia ir porque ele estava tendo alguns problemas e tudo mais e não conseguiria ir comigo. Durante todo esse período, na verdade, anteriormente a esse período, a gente não teve nenhuma diligência, não fez nenhuma investigação e nem saiu da delegacia, até porque não tinha motivos. Mas, continuando, ao chegar lá, foi constatado que de fato havia um homem no chão, morto ali. E quando nós fomos fazer a perícia, nós isolamos todo o local, afastamos as pessoas, nós vimos que havia uma mulher presa. Essa mulher estava no mesmo veículo. Ela estava ali algemada no outro lado da viatura. Após isolar o local, me abaixei ali, fiz a perícia, recolhi algumas coisas. Recolhi também sangue dele e recolhi baba. Após eu recolher o sangue, eu percebi uma certa espuma na boca dele. Foi aí que eu entendi que eu precisava recolher a baba dele também. Ao fazer tudo que era necessário, nós fomos até o hospital, levamos o corpo dentro da van do IML e pedi para que a viatura da Polícia Militar me acompanhasse, pois eles estavam com uma moça presa que precisaria também ser levada para a delegacia da Polícia Civil. Eles me acompanharam até o hospital. Ao chegar lá, eu decidi fazer a questão do exame lá e constatei e vi que tinha alguma alteração no sangue. Após ver que existia alguma alteração no sangue, eu indaguei o policial. Vocês injetaram alguma coisa nela? Eu já tinha visto que tinha alguma coisa injetada nele, no caso. Eu já tinha visto que tinha alguma coisa injetada e que realmente tinha sido estranha aquela morte, que de fato não tinha sido por acidente de carro, até porque visivelmente, sem precisar verificar, já mostrava ali pela face dele, por questões naturais que acontecem com o corpo após o tipo de morte dele. Então, ao indagar o policial, ele me falou que sim, tinham aplicado adrenalina nele para poder meio que reanimar o corpo dele ali no momento. Porém, antes de eu perguntar isso, no momento que eu cheguei na ocorrência, o policial falou que a morte tinha sido ali realmente por acidente. Eu ainda perguntei, houve alguma troca de tiro? Houve alguma coisa do tipo? Ele falou que não. Ninguém reagiu. Inclusive, tanto a mulher como o rapaz que estava morto estavam armados, estavam os dois com uma pistola, uma bereta e uma Colt que foi apreendida pela Polícia Civil ao chegar aqui na delegacia. Então, eu acabei vendo uma contradição. Porque no momento que eu cheguei lá na ocorrência, ele falou que tinha sido por acidente. Quando eu cheguei no hospital e eu vi que tinha algo de errado e eu perguntei, ele falou que não tinha sido pelo acidente, e sim porque tinha injetado. Aí, a partir disso, entrei em uma ligação com a delegada, informando sobre esse caso e perguntando sobre o que é que poderia acontecer. Após isso, eu enviei o corpo para haver mais investigações, porque eu estava em uma certa, não dúvida, mas para ter a certeza que realmente tinha sido aquilo, porque é um fato delicado. É um fato delicado, não é todo dia que isso acontece e também não existe essa permissão da própria polícia militar tentar reanimar um corpo assim, com esse tipo de dose e com essa adrenalina.
Então, a partir disso, deixei o corpo no IML para ter o laudo médico e fazer o restante da perícia e confirmar o que eu já tinha certeza ali no momento. Após deixar o corpo lá, vimos para a delegacia e trouxemos a moça que estava com ele, que foi presa. A moça, ela chegou aqui gritando, estava muito triste, também nervosa, agitada. Estava gritando aqui, querendo a corregedoria, pedindo para que viesse alguém. Nós ficamos em torno aqui de uns 30 minutos, uma hora, esperando acontecer algo. Entrei em contato com a delegada, entrei em contato com a corregedoria e a corregedoria chegou aqui na delegacia e vieram conversar comigo, dois policiais da corregedoria. Um deles é o Capitão Nascimento e o outro é um major, que eu esqueci o nome dele. Mas eles vieram me indagar coisas, só que eu não sabia responder, porque eram coisas que eu não podia responder, na verdade, porque deve haver um pedido formal para eu poder passar a perícia e não tinha dado nem, sei lá, não tinha dado nem tempo de eu poder arquivar ainda a perícia, porque eu estava ocupado o tempo todo. E eu não posso dirigir a van da perícia enquanto arquivo ali nos papéis e no tablet. Eu tenho que esperar a prisão da moça acontecer para eu poder fazer o procedimento completo. Então já chegaram me indagando, perguntando isso, perguntando aquilo, perguntando o que é que tinha acontecido, perguntando se a perícia já estava pronta, sendo que já tinha feito pouco tempo depois da perícia. Mas aí eu solicitei a delegada aqui, a delegada veio até a delegacia, conversou com eles e decidiu que eles deveriam passar, de fato, uma mensagem formal para o Gmail dela pedindo esse registro. Logo após, durante o dia, na verdade, ainda com essa moça, ela foi presa pelo artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, artigo Aqui no 329, caso, artigo 330, artigo 331, artigo 163 do terceiro parágrafo e artigo dá 155. prosseguir Aqui sem também fala a pedra. mesma coisa que eu já falei, que ela desobedeceu a ordem de parada, se evadiu da polícia e logo em seguida se colidiu com um trator. O companheiro dela teve óbito enquanto uma Beretta M9 foi confiscada. Isso exatamente às 7h30, quando a gente lançou a prisão dela no sistema. Porém, acabou acontecendo que o agente no dia ele lançou um pouco antes, então a gente fez a prisão logo após. Também tem um tempo de levar ela à delegacia e tudo mais, e também a corregedoria pediu para que ela ficasse aqui por enquanto. Logo após essa prisão dela, às 8h08, com a delegada já na delegacia, não, 8h20, com a delegada já na delegacia, nós prosseguimos com a nossa segunda prisão do dia, prisão com a numeração 218. O nome do preso era John, de 26 anos, cometendo o crime ali do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento e artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Ele desobedeceu a ordem da Polícia Militar e, após ser abordado, foi encontrado com um fuzil ali. Aí, como terceira prisão do dia, foi preso Josias Lugero, de registro de prisão número 219, de 26 anos. Ele foi preso pela OTAN. Mas, sobre a perícia no geral e sobre o momento exato que aconteceu, foi isso. Só realmente complementando que houveram duas prisões logo após a dela e o corpo já estava no IML nesse momento, esperando ser o laudo médico ali e a perícia. Ótimo, Johnny. Eu vou fazer algumas perguntas, né, para você. Como que foi assim que você chegou no local da perícia, da ocorrência lá do acidente? O que a PM informou para você que ocasionou o óbito do rapaz? Ao chegar lá no Oi? local da perícia, eu perguntei ao policial militar o que Não tinha sei, foi o acontecido trovão. antes de mexer no corpo, porque por procedimento padrão, e ele me informou que teria sido apenas pelo acidente e que o veículo teria capotado e o mesmo teria morrido ali na hora, sem chance de vida. Inclusive, informando que não tinha chamado o SAMU e que não havia necessidade de chamar o SAMU ali. Ótimo, então o policial alegou assim que a chegada do ML, que na causa da morte foi por acidente automobilístico durante a fuga policial, correto? Correto. Sim, mãe. Depois de um longo tempo no local, você examinou a baba do indivíduo, a espuma na boca, né? E você também coletou a amostra de sangue.
E o que você tinha determinado no local que possivelmente tinha acontecido injetação de adrenalina, né? Pelo fato da espuma. Casos que podem ocasionar esse tipo de espuma seria algum tipo de injetação irregular, que no caso foi da adrenalina, né? Que você presumiu, correto? Que teria sido adrenalina. Correto. E que o Correto, uso exatamente. dela tinha sido acontecido naquele local. Então, o que você determinou naquele momento foi Foi que a morte teria sido pelo motivo da adrenalina, ali, se não me engano, por arritmia cardíaca. Isso está especificamente na perícia. Mas foi justamente isso. Porque quando eu tirei o sangue dele, eu já observei de perto ali que tinha uma baba meio estranha espumando na boca dele. Então levantou ainda mais suspeita de que teria sido por medicamento ou algo do tipo. ótimo. No momento, no local, é, você fez o check-up geral no corpo. Você analisou algum traumatismo que poderia ter causado essa espuma sem ser pela adrenalina ou não? Negativo, apenas machucados normais pelo corpo, com algumas regiões roxas, mas nada, nenhum traumatismo. Ó, nenhum O corpo traumatismo estava que tranquilo. possa ter gerado esta convulsão com espuma, né? Exato. Ok, e logo em seguida que você determinou que fosse a adrenalina, houve um breve questionamento com os oficiais presentes. Você poderia me falar esse questionamento que houve? Ah, o meu questionamento contra eles ou eles contra mim? Seria o questionamento, né? Porque a adrenalina, quem aporta adrenalina atualmente seria a polícia militar, né? Que vem junto com o kit de primeiros socorros APH, né? Então, o uso da adrenalina possivelmente tenha sido feito pelos oficiais. Você presumiu isso? Ou você presumiu Positivo. o ótimo, você presumiu isso. Você chegou a questionar os militares sobre o uso de adrenalina, porque até então o que a PM tinha passado de relatório para sua pessoa foi que a morte do mesmo tinha sido por acidente automobilístico. Mas você entrando um pouco mais a fundo no caso, você determinou que não foi por acidente automobilístico e sim por algum uso excessivo de algum medicamento. Que um pouquinho mais para frente você determinou que foi adrenalina pela espuma na boca, correto? Logo em seguida, Correto. você fez algum questionamento contra os policiais quando vocês já estavam no hospital? A indagação foi justamente lá no hospital, porque ele precisava conduzir a moça o mais rápido possível. Então, ele estava ali ao meu lado, na cama, eu fui e perguntei, vocês injetaram alguma coisa nela? Porque já estava claro ali que realmente tinha Nele, sido né? injetado algo. Nele, né? Nele, no caso, perdão. Nele, perdão. É, Aí, após eu indagar isso, ele com um pouco de medo, assim, meio nervoso, falou, injetamos sim. Aí eu falei, o que é que vocês injetaram? Aí ele falou, eu injetei adrenalina nele. Aí eu falei, tá, tudo bem. E após isso, eu pedi para que o corpo prosseguisse para uma perícia, um laudo médico, para uma perícia maior, para ter a certeza de que realmente teria sido isso. Já que envolve, é um caso mais delicado, né? Caso mais delicado. Mas foi uma aplicação ou foi duas, três ou quatro? Foram duas aplicações de 10 ml cada. 10 ml cada, ok. Você chegou a coletar essas ampolhas de adrenalina? Negativo. Ao indagar isso, eu ainda perguntei, mas não me entregaram nada. E não tinha nenhuma ampulha ao redor do local onde a gente fez a perícia. Ok, ótimo. Não tinha nenhuma ampolha, né, no local. Tendo em vista que essas adrenalinas, elas são de obrigatório uso no kit médico da viatura, né? Tá, ok. Logo em seguida, você tinha determinado aqui no depoimento que eu, né, que eu, que eu estou acompanhando aqui,
No Uhum. processo, você não tinha uma certa certeza que seria adrenalina e por isso enviou o corpo do falecido para a análise geral, correto? Exato, houve a suspeita ali após nós vemos o que tinha no sangue dele e também o que tinha na baba ali na espuma. Ótimo. Então você, para ter certeza absoluta, ainda enviou o corpo para uma pesquisa para ter a certeza de que foi adrenalina injetada, correto? Correto. Ótimo, ok, ótimo. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas para fazer. Logo em seguida, você conseguiu pegar o nome de algum policial? Peguei o nome do oficial que fez a injeção ali da adrenalina. Peguei apenas o nome dele. O restante da guarnição não consegui pegar o nome. Ok, qual seria o nome dele para colocar no depoimento? O nome dele, eu conheço ele como Velar. É o Velar. Tenente Velar. Ele é conhecido como Tenente Velar. Tenente. Tinha apenas o tenente ou tinha mais alguém com ele? Eram dois policiais, eram três, Não, eram quatro em uma viatura, quase certeza que eram três na viatura. três na viatura. Se não eram três, eram dois, mas se não me engano era três. Ok, se eu não me engano, eram três, mas o principal que injetou adrenalina foi esse tenente Velar, correto? Exatamente. Ótimo, ok. Johnny, a gente se encerra o seu depoimento aqui, tá? Tendo em vista que você pontuou tudo que ocorreu no seu dia, até o ponto X, que foi o momento da ocorrência. Você acrescentou algumas coisas que não tinham necessidade, mas não tem problema. Agradeço a você pela coleta do seu depoimento, tá? Tá. E aguarde a resposta da coordenação da perícia em relação ao caso que ainda está sendo analisado por demais autoridades. Ok. Vou pedir para você uma boa noite, tá? E agradecer pelo tempo que você disponibilizou para estar entregando o seu depoimento via vídeo, ok? Tá. Obrigado, Ótimo, então delegado. aqui a gente se encerra aqui essa gravação.